Gente, olha só, o presidente Barcelos confirmou que em 2024 o Inter terá condição financeira para fazer pelo menos 100 milhões de reais a mais de investimento na próxima temporada. São 40 milhões de reais a mais no ano que dá para colocar na folha salarial, ou seja, aumentar a folha num total de 40 milhões ao longo de todos os 12 meses da temporada. E ainda terá pelo menos 50 milhões de reais para investir em reforços, para investir em jogadores que precisa ser colocado grana. Se a gente for fazer uma conta, 50 milhões de reais, tu contrata bons jogadores, dá para contratar alguns nomes interessantes, fatiar aí em pelo menos 2 ou 3 bons nomes contratados. E a folha, segundo o presidente dessa mesma entrevista, está um pouco superior a 10 milhões de reais por mês. E que automaticamente agora, com este incremento de poder aumentar o valor, por conta do orçamento que vai ser melhor, dá para chegar, somando a média aí, a 13 milhões. No mínimo 13 milhões, quem sabe chegando a 13,5, um pouquinho. 13 é um salto bastante interessante da folha salarial do Internacional, segundo o presidente. Isso está acontecendo pela melhoria financeira na sua visão, e ele até atribui a sua gestão, mas eu não posso negar e não posso esconder de você aqui que o Inter recebe 109 milhões agora para pagar dívidas antigas, e foi a promessa dele, ele está cumprindo, da assinatura do contrato de televisão por 50 anos que a Liga Forte acabou vendendo, e também no ano que vem mais 100 milhões. Então, além de tu baixar a dívida agora, por conta dessa venda extraordinária, tu ainda tem o valor para gastar no ano que vem, e é por isso que ele está podendo aumentar aí o valor da folha e poder investir um pouco mais em reforços. O presidente também lamentou o fato de ter que pagar muitas dívidas, garantiu que eles pagaram, por exemplo, na semana passada, 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais à vista para a Udinese, por uma dívida que ainda persistia, de Edenilson e Cuesta, e que ninguém tinha pago ainda, e que agora, como o negócio vai na FIFA, volta na FIFA, eles foram lá e pô, tá aqui ó, acabou. Como entrou essa grana desses 109 milhões, o Inter já mandou 2 milhões de dólares para lá. E que a sua meta, a partir do próximo ano, é conseguir montar um time que dê dor de cabeça para o treinador escalar e que, principalmente, quando for fazer a troca, erguer a plaquinha, o torcedor saiba que vai entrar um jogador de tanta qualidade como quem está dentro de campo. E basicamente é uma linha paralela, o presidente não fala tão abertamente assim, mas ele constrói uma linha de raciocínio como quem diz, tá na cara que o time é bom, mas o banco não. E que o Inter precisa trazer melhores opções para o banco. Quando ele fala ter dor de cabeça para escalar, é óbvio, hoje é fácil escalar, sabe quem são os melhores. E quando ele diz assim, quando sobe a plaquinha tem que ser um tão bom quanto quem está em campo, tá na cara que quem está no banco não tem a mesma qualidade nem perto disso. E esta é a sua meta a partir de agora. Teve uma outra lamentação, que foi o fato de ter muita concorrência, segundo o presidente Alessandro Barcelos, dos dois candidatos. Que ele falou o seguinte, olha, hoje o Internacional, por ter eleição, tem 2 interlocutores, tem 2 chapas, 2 interlocutores. Isso é ruim, porque gera uma competição interna, às vezes nós estamos falando com o jogador, o clube no caso, e aí tem o outro lado, que ele está falando do Melo, também falando com outro jogador, e isso acaba, só interessante pro outro lado, porque os caras vão aumentar o preço, vai acabar sendo um leilão por conta de uma concorrência externa. Parênteses aqui, eu não posso me furtar de falar, isso já aconteceu lá atrás. Quando o presidente era o presidente Marcelo Medeiros, as 2 chapas, do presidente Barcelos, que acabou ganhando, do outro candidato que acabou perdendo, nós estamos falando na eleição que ele ganhou, todo mundo falou, por exemplo, para citar um exemplo só, com Miguel Ramírez, e as 2 chapas negociaram com ele. Isso já aconteceu, mesmo quando tu não tem a caneta, os caras já estavam negociando e tudo mais, enfim, olha o quê? Sobre reforços, voltando aqui à programação normal, garantiu que Scarpa, Bruno Rodrigues, está meio que todo mundo na lista, ele confirma que são bons nomes, que o Internacional tem interesse, mas que nenhum está tão avançado assim a ponto dele poder anunciar ainda. Que tem possibilidades e tal, mas que não tem ainda nenhum anúncio para ser feito. Questões importantes sobre investidores. Primeiro, falou que o Elusmar Maggi é um cara que vai ajudar o Inter, mas não como o mecenas que joga dinheiro de qualquer jeito. Tá na cara, o presidente já falou anteriormente, ele quer criar um fundo de investimentos e que esse fundo de investimentos, qualquer pessoa, não só o Elusmar, possa ajudar e que o Inter consiga pagá-los na sequência, que seja uma coisa mais organizada. Não só um cara que vai lá e compra e dá pro Inter e aí depois o Inter paga de qualquer jeito e tal, ele quer algo tipo um fundo de investimentos. E falou que se perder, não vai perder, chegou a dizer, não vou perder, mas se eu perder,
eu vou fazer de tudo para aproximar a gestão que ganhou do Elusmar, porque ele é um colorado que quer ajudar o Internacional, que é muito bacana. Essa talvez é a melhor notícia. Maturidade, pelo menos de um dos lados da eleição, tá tendo maturidade, é para isso, para dizer, ó, se perder não importa, eu vou tentar aproximar para o cara ajudar. Garantiu que procurou Sonda, chegou a dar data, dizendo que em maio de 2021 foi no Delcir Sonda, passou um dia em São Paulo com ele, e ali o Sonda explicou que não podia investir por razões diversas e tal, ele entendeu, mas que procurou, e que depois fez mais 4 ou 5 vezes o contato para saber se tinha possibilidade de ajudar uma outra situação, e ele sempre disse que, olha, que não dava, que não era o que ele queria, e o presidente disse, ó, eu entendi, mas eu procurei, né? Não é que ele não fez e tudo mais. Finalizou a entrevista dizendo que tem certeza que o Internacional está perto de conquistas. E que a certeza acontece porque nos últimos 3 anos foi 2 vezes vice-campeão brasileiro e que foi entre os 4 melhores da América agora. E que isso prova de que o Internacional está no caminho das conquistas. Ah, mas tivemos derrotas de sabores. Para ele, são derrotas que acontecem há 13 anos em nível nacional e há pelo menos 7 em nível regional, né, aqui no Gaúcho. Então isso não é novidade, não é por conta da gestão dele, não é por conta do presidente Barcelos especificamente essa situação. Ele, de fato, tem razão, embora o Inter tenha sofrido bastante derrota. Não é agora, faz 13 anos que está perdendo. O Inter perde com Melo, Medeiros, Pífero, Luigi ainda ganhou uma situação desde 2010 com Carvalho que não ganha. Na verdade, lá era Carvalho e 2010. Não sei se era Carvalho e Pífero. Enfim, desde 2010 não ganha um negócio desse sentido, né? Beleza? É isso então. Resumo do que disse o presidente na concentração em São Paulo para os jornalistas. Te inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.